Bom, então, eu não sei se todas vocês que estão aqui, a Flávia eu sei que já conheço o trabalho de Flavinha, mas eu não sei se todas vocês já pensaram em monetizar o conhecimento de vocês. Ou seja, eu tenho uma expertise e eu quero monetizar, Amanda. Eu quero vender uma mentoria, uma consultoria. Isso é possível? É totalmente possível. Vocês já pensaram aqui em fazer isso? Coloca para mim no chat. Quero ouvir vocês. Quero saber aí de vocês. Coloquem aí que a gente vai trocando. Bom, a primeira coisa que eu sempre trago quando se trata de mentorias, o que é um mentor, né? Então, um mentor é aquele que direciona as pessoas. Então, ele leva a pessoa do ponto A ao ponto B. Ele consegue gerar uma transformação na vida dessa pessoa por meio da sua vivência. Então, essa é a diferença principal do mentor e do coach, por exemplo, e do terapeuta. O coach e o terapeuta, ele faz mais perguntas, eu faço esse trabalho de self-coach também, mas eu sou mentora. Então, geralmente, nos meus atendimentos, eu sempre dou o quê? Uma tarefa, um passo a passo, na verdade, gente? Então, eu sempre falo, olha, sai daqui com essa tarefa. É isso que o mentor faz. E aqui eu quero trazer para você um plano prático de 30 dias. Como que você faz para tirar a tua mentoria do papel de forma prática, sem muito mistério? Então, o plano que eu apresento dentro do Master Zaga, que é o meu programa de desenvolvimento de mentoras, ele se baseia em 3 semanas. E eu vou explicar para vocês cada semana aqui o que acontece. Perfeito, Flávia. Gratuito não, mas depois você vai poder acessar gravado. A gente vai ter o acesso, aí você vai poder acessar o material. Gratuito é só agora. Então vamos lá. Na semana 1, o que que o mentor tem que fazer para ele construir a mentoria dele de sucesso? Ele vai fazer a definição do público ideal. Gente, aqui eu trago uma analogia da água de supermercado. Então, imagine o seguinte: você vai lá no aeroporto e aí você pede uma água mineral. E aí a pessoa vai te servir, ó, tô aqui com a minha água e a pessoa te serve. Uma água no aeroporto, ela custa R$ 15, certo? Por que que a mesma água no supermercado custa R$ 2,50? Porque depende do ambiente que ela está. Então, a mesma coisa eu trago para o mentor. Se o mentor está posicionado, se ele está no ambiente correto, oferecendo para as pessoas certas, ele vai ser uma água de aeroporto e vai ser bem pago. Então, se você hoje, que é mentor, deseja se tornar mentor, não está atraindo clientes que pagam, você está se portando ou se posicionando como a aguinha lá da gôndola do supermercado. Então, você precisa definir o público ideal. E é a primeira coisa que a gente faz. Para quem você vai vender suas mentorias? Se isso não estiver claro, você é muito generalista e aí você não consegue ter assertividade nas vendas. Segunda semana, o que que a gente faz? A gente vai aprender a fazer a oferta direta, sem tráfego pago. Porque, assim, a maioria das pessoas que iniciam como mentores ou mentoras, eles acreditam que precisa já investir rios de dinheiro em tráfego pago. E eu garanto para vocês que não precisa, tá? Inclusive, eu fiz um lançamento no ano passado e eu investi R$ 10.000 em tráfego pago e eu não tive retorno desse lançamento. Eu trouxe leads, mas no lançamento não vendeu. Eu vendi depois com as minhas estratégias. Então, aonde eu quero chegar? Não é só o tráfego pago que vai trazer as vendas. É uma ação e um movimento que você vai gerar. Então, depois que eu fiz esse lançamento, eu mudei totalmente a minha forma de venda. Eu não dependo mais de ficar criando muito conteúdo, de ficar refém do Instagram. Eu prefiro gerar os meus movimentos de vendas. Hoje, por exemplo, esse workshop é um movimento de vendas. E tudo isso eu ensino vocês, então não precisa de tráfego pago. E aí, já na segunda semana, você vai estar fazendo ali seus 10.000 de vendas no primeiro mês como mentor. Na terceira semana, o cliente não comprou de você, a gente vai fazer o follow-up infinito. Amanda, o que é follow-up? O cliente entrou em contato com você, não comprou a sua mentoria por algum motivo e você descarta esse cliente. Isso não pode acontecer. Porque a reunião de negócios que eu ensino, que é a mentoria de direcionamento, ela serve para duas coisas. Ou esse cliente fecha com você, ou ele se torna um follow-up. Exemplo, Maria, não é o seu momento? Entendo. Aí a gente quebra as objeções, óbvio. Identificou que de fato ela não vai fechar? Maria, quando que é o melhor momento para a gente voltar a se falar? Então, se ele não fechar de você, ele precisa virar um follow-up. E aí, para funcionar a tua mentoria, gente, e aqui vos fala uma pessoa que está, eu mentoro pessoas desde 2022. E eu fiz vários modelos de mentoria que eram assim, ele começava, aí eu entregava 5 aulas e encerrava essa turma. Entregava 10 aulas e encerrava essa turma. Desse formato, não dá certo.
eu acho que eu fiz 5 turmas dessa forma. Por que que não dá certo? Porque não é escalável. Então, hoje, o meu formato de mentoria, ele me permite pessoas entrarem sempre. Então, o que eu indico para vocês é isso. O teu formato de mentoria, de entrega, precisa permitir que pessoas entrem todos os dias. Então, se hoje você falar, Amanda, eu quero ser sua mentorada, você entra, tem um onboard, você passa por todo o processo e já começa a ter a sua evolução. Não tem aquela coisa de fechou uma turma, eu vou abrir outra. Assim dificulta o processo. Você precisa ter uma mentoria high ticket, que é uma mentoria que custa um pouco mais cara. Ela vai te demandar menos esforço e você vai conseguir fazer uma entrega em grupo, para que você tenha maior lucratividade. Então, quando a gente fala de mentorias, a mentoria em grupo, ela é é o melhor modelo. É onde você consegue escalar suas vendas, atender o maior número de pessoas e fazer ali um valor jus ao teu conhecimento. Então, todo o conhecimento que vocês têm, Amanda, mas eu não sou formada em mentoria. Não tem problema. Qual é o conhecimento que você tem? Exemplo, eu sei prospectar muitos clientes, eu tenho esse dom. Eu sei fazer equipes. Qual é aquele movimento que você faz de olhos fechados e que as pessoas te pedem para ajudá-las? Esse é o teu movimento de mentor. Então, a gente, óbvio, dentro do ecossistema do Masters Águia, eu te ensino a entender em qual momento da vida que você vai ajudar alguém. Então, isso aí eu faço junto com você. Mas aqui, de uma maneira mais simples, qual é o momento da tua vida que você teve muito resultado e você pode ajudar alguém a alcançar esse resultado. E você consegue sim cobrar os seus primeiros 2.000, 2.500 reais pela sua mentoria e depois que validado o método, fazer isso em grupo. Quero saber de vocês aqui se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando do conteúdo. Contem aqui para mim. A gente não sabe como, então a gente vai decifrar aqui todo esse ecossistema da mentoria, fiquem tranquilos. Então, Amanda, ok, olha, legal, gostei desse modelo de trabalho, de ser uma mentora, ensinar as pessoas o meu conhecimento, quero isso para mim. Por onde eu começo? Então, vamos lá. Primeiro passo, a partir do momento que eu defini o meu público, lembra que eu falei? Primeira É? semana é definição de público. Vai lá de Tem São alguma dúvida? Paulo. Pois lembra que você bagunçou de manhã? Tem dúvida, gente? Vou pedir Meu só para vocês filho. fecharem o fone, para mim, que eu não consigo fechar daqui. Se tiver dúvida, pode levantar a mão aí, que eu respondo vocês, tá? Então, voltando aqui para o mapa. Então, imagina, tranquilo. Então, semana 1 a gente definiu o público ideal. Perfeito. Agora que eu já tenho um público, eu já sei para quem eu vou vender o meu conhecimento, a minha mentoria, eu preciso de leads novos. O que que são leads? São clientes levantando a mão e falando, Amanda, eu quero a tua mentoria, tá? Isso é um movimento de leads novos. Como é que eu faço isso, Amanda? Você tem várias formas. Você tem a forma do tráfego orgânico, a gente consegue trazer pessoas. Então, vamos lá. Vocês que estão aqui, e talvez entrem mais pessoas no decorrer da aula, vieram todos de tráfego orgânico. Eu não paguei para o Instagram entregar o meu conteúdo. Então, com a base de pessoas que você tem, com a base de conhecidos e de clientes, você já consegue fazer um tráfego orgânico através de chamadas para ação para que essas pessoas te conheçam. Então, esse é o primeiro movimento que você faz. Óbvio, depois que define o público, o que você vai entregar, qual vai ser o nome da tua mentoria, qual vai ser o resultado da tua mentoria, ponto A e ponto B. Então, isso estando definido, a gente vai fazer a busca de pessoas para você fazer a oferta da tua mentoria. Criativos, semi-automático. Então, hoje, para dar exemplo para vocês, eu só não vou abrir aqui para não expor o número da pessoa, mas eu agendei uma reunião para sexta-feira com uma pessoa que veio de um funil semiautomático. Então, eu estava aqui atendendo e chegou no meu WhatsApp. Eu quero mais informações. O que que é isso? É um criativo específico que a gente coloca nos stories, faz um impulsionar, valor de 10, 20 reais no dia, por 5 dias no máximo, e aí você tem pessoas levantando a mão, querendo. Então, a gente faz esse funil semiautomático e formulários também. Então, você pode criar um formulário, fazer uma call de vendas e trazer essa pessoa para o fechamento. Ok, Amanda, entendi que eu tenho que trazer leads novos através do tráfego orgânico. Então, veja que aqui eu nem falo de tráfego pago. Se você não quiser fazer esse semi-automático, não precisa. Você pode fazer só no orgânico e dá muito certo. Segundo passo, esses leads precisam estar qualificados. Então, essas pessoas que você vai abordar, vai conversar, elas precisam ter um perfil ali do teu cliente ideal, que a gente chama de perfil do cliente ideal, PCI. Então, ela precisa ter um mínimo de requisitos para que seja um cliente, um possível cliente no teu ecossistema. E aí a gente trabalha com um funil de isca paga ou gratuita,
Aqui, o que que eu vou trabalhar? Eu vou falar sobre a dor do meu público. Para trazer as pessoas qualificadas, eu conecto muito com dor, tá? Exemplo, se eu falo para você hoje que já é um mentor, que já tem uma caminhada, e eu chego para você e falo assim: olha, eu sei o quanto é difícil ver pessoas menos capacitadas, e você, com muitas capacitações, com um conhecimento incrível, não ganhar mais que as outras pessoas. As pessoas que não têm o conhecimento que você tem estão estourando na internet, enquanto você, que tem um vasto conhecimento, não consegue deslanchar. Eu sei como dói, porque eu já estive nesse lugar. Nessa hora, eu conecto com a dor do meu público, porque eu sei o quanto a gente estuda e o quanto é ruim você não ser reconhecido. Então, a gente trabalha muito na dor, porque a venda, ela tá ligada, elas são dois polos, né? Ou a dor ou o desejo. Então, na hora de eu trazer os leads qualificados, eu trabalho muito na dor. Só que para esse lead ser qualificado, a oferta tem que ser bem definida e clara. E essa oferta, ela precisa ser específica. Vou dar um exemplo para vocês, tá? E se tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat para conseguir conversar com vocês, tá? Se tiver dúvida, coloquem no chat. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ok, então vamos lá. Imagina que você vai ao médico, você está com dor no joelho, e você vai ao PS e quem te atende é um clínico geral. E o clínico geral fala assim: Amanda, eu vou te receitar uma injeção para passar a dor no joelho, mas é melhor você passar num especialista. Então, embora eu fui num clínico geral, mas eu sei que eu tenho que passar no especialista. O que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes eu me posicionava, e isso acontece muito com os meus alunos, como um clínico geral. Então, ele resolve tudo, todos os problemas de todo mundo. O que que acontece? Você não é especialista. Então, as pessoas não conseguem olhar você como referência nesse assunto. Então, será que a tua oferta está bem definida e você é um especialista no que faz? Ou você fala um pouquinho de cada assunto? E aí, qual foi o movimento que eu fiz nas minhas redes sociais? Por exemplo, eu tenho duas redes sociais, o Despertando uma Leoa e o A Imperatriz das Vendas. No Imperatriz das Vendas, eu só falo agora para mentores. Eu fiz um nicho ultra validado e qualificado, então eu só falo disso. E lá no Despertando uma Leoa, eu falo de desenvolvimento humano, de coach, de cura, que é uma coisa que eu gosto, mas eu não misturo, porque se eu misturo as coisas no meu perfil, o cliente chega e fica perdido. E fala: peraí, mas a Amanda é mentora? Ela me ensina a ser mentor ou ela faz terapia? Quem é a Amanda? Então, a gente precisa ter uma oferta muito bem definida e clara, e você precisa ser mais específico na sua comunicação. Faz sentido para vocês? Coloquem aqui para mim no chat, para saber se está fazendo sentido. Cortou? Voltou, gente? Tá ok? Então, o que eu falei é o seguinte, vou até recapitular aqui. Se você não for específico na tua oferta, se ela não for clara, bem definida e o teu público ultra qualificado no teu Instagram, você deixa dinheiro na mesa. Então você precisa definir a tua oferta e ter uma linha ali sempre de conversa e não ficar misturando muitos assuntos para que o teu cliente te enxergue como, voltou, né? Como um especialista e não como um clínico geral. Perfeito? Qual é o terceiro passo, gente? O terceiro passo é o agendamento de sessões estratégicas. Então, a partir do momento que você definir o teu público, o que a tua mentoria vai entregar, qual vai ser o valor, como que eu vou achar esses leads, como que eu vou qualificar esses leads, você vai agendar sessões de fechamento, que dentro do meu método eu chamo de mentoria de direcionamento. Então, você vai agendar essas sessões para que você consiga converter os seus clientes. Coloca aqui para mim no chat, eu quero conversar com vocês, tá? Qual que é o nicho de vocês, o segmento de vocês, por favor? Porque aí a gente consegue trocar, eu consigo trazer exemplos para vocês, tá? Então, o terceiro passo é você agendar uma sessão estratégica, uma mentoria de direcionamento, para que você possa falar com o seu cliente sobre o desejo dele e você consegue certificar que esse público é qualificado. Desenvolvimento humano. Olha isso, legal. Então você já tem um nicho bem decidido, né, Mirelle, certo? Mulheres empreendedoras. O que a gente faria aqui, talvez, é especificar um pouco mais quem é essa mulher. Se ela tem alguma área específica, Amanda, eu quero atender mais médicas ou dona de clínica. É legal a gente ter no primeiro momento, aí seria uma análise um pouco mais profunda, de qual é o seu momento nas entregas das mentorias. É óbvio que depois que a gente valida o método e a gente atende em grupos, você vai expandir e atender uma gama maior de pessoas. Mas no início eu gosto de ser ultra específica, tá? Para que você realmente atinja o público certo e consiga ser especialista no teu negócio.
E aí, eu certifico que esse público é qualificado dentro da minha mentoria de direcionamento. Se ele não for qualificado, não vamos vender. Porque se você vender para um público que não é o seu público, você vai ter dor de cabeça. Se ele não estiver minimamente alinhado aos seus valores e princípios, ele não vai executar, ele não vai ter resultado e você vai ter uma dor de cabeça. Já aconteceu com vocês? Você vender, a pessoa fala, eu quero. Ok. E aí, no decorrer do teu acompanhamento, essa pessoa não executa, não assiste aulas, não participa, e ela não tem resultado, obviamente. E ela vai falar o quê? Amanda, o teu método não funciona. Mas não é que não funciona, é porque ela não se empenhou. Ela era um público desqualificado. Talvez ela seria um público de fazer uma terapia para acessar novos níveis de consciência, não um público para comprar a mentoria. E aí a gente entra no script certo, mais assessoria. O que significa isso? Algumas de vocês, daí se vocês quiserem comentar aqui no chat, receberam alguma mensagem, talvez minha ou talvez da minha assessoria. Então hoje eu tenho um fluxo de assessoria funcionando, aonde a gente tem scripts corretos que ela dispara para as pessoas me conhecerem. Hoje foi até inusitado, eu tive uma reunião com uma pessoa porque ela falou: Amanda, as pessoas estavam ali falando sobre você, te mandando, né? Mandando para nós aí a tua recomendação para a gente assistir sua aula. E eu entrei no teu perfil, gostei, e eu quero marcar uma reunião de negócios com você. Então, nesse passo aqui, você precisa ter os scripts corretos. Como que você aborda a pessoa quando ela chega no teu ecossistema, como que você agenda essa sessão e o que acontece dentro de uma mentoria de direcionamento, que é onde você cria um rapport com essa pessoa, vai fazer ali análise e diagnóstico do que ela precisa, vai fazer quebra de objeções. Eu vou chegar já nesse passo, tá? Já estou adiantando aqui o processo. Então, quarto passo, fiz a reunião, veio o lead qualificado, eu entendi que ele é o meu cliente potencial através de conteúdos de valor. Então, aqui eu sempre vou aumentar o meu valor percebido. Eu acredito que vocês saibam a diferença de valor e preço. Preço é quanto sai, né? Essa água. É o preço, quanto custa. Agora, valor é o quanto o meu cliente percebe. Ou, se eu pudesse falar numa linguagem mais simples, quanto o meu cliente pagaria? Quanto para ele vale o meu produto? Então, aqui eu vou trabalhar muito com conteúdo de valor, provas sociais, cases, e eu vou fazer sempre o método PAS. Quem aqui já conhece o método PAS? Quem é minha aluna já sabe. Problema, agito e solução. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui da Mirelle. Me permite do seu segmento? Então, a Mirelle atende um cliente que chegou lá do Instagram, ela fez uma postagem ou ela fez uma prospecção e ela identificou que daria para agendar uma reunião para ofertar o trabalho dela de acompanhamento, de mentoria. E aí a pessoa chegou para ela e falou assim, Mirelle, eu tô com uma dificuldade aqui, que é o seguinte, eu estou com problemas nos meus relacionamentos. E eu não consigo lidar com essas pessoas, eu vivo brigando, eu vivo estressada, ok. Ela te trouxe um problema. E aí, no decorrer da sua conversa, você vai trazer para ela o quê? Um agito da dor. Então, eu vou falar assim, Amanda, ok, entendi que aqui você tem alguns dilemas nos seus relacionamentos, e eu pressuponho que se você continuar dessa forma e não resolver essa questão, daqui 5 ou 6 meses a tendência é piorar os relacionamentos, na verdade. Aí a pessoa toma um choque de realidade e ela faz a imagem mental. Nossa, daqui 6 meses vai estar insuportável. Eu agitei a dor. Em seguida, calma, Amanda, você está no lugar certo e eu estou aqui para te ajudar. Então, você ofertou a solução. E você vai, através do meu método, do meu acompanhamento, resolver essa dor. Então, esse é o método PAS, que é bem legal para você fazer conclusões aí de fechamento. E aí, o quinto passo. Quinto passo é onde a gente faz as conversões e quebras de objeção, tá? Todo não, gente, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: o cliente falou não para você, é mentira. Como assim, Amanda? É mentira. Imagina que você vai na loja, você vai ao shopping e você entra numa loja. E aí você tá meio cansada ou cansado e vem um atendente. Posso te ajudar? Qual é a primeira coisa que a gente fala? Não, obrigada. Porque a gente só quer olhar. A gente só quer dar a olhadinha. Então, todo não que o teu cliente fala é automático. É aquela a voltinha no shopping. E aí, o que que eu preciso fazer? Ir isolando essas objeções. Então, deixa eu entender aqui, Vanessa, se ficou claro. Hoje, o único impeditivo de você entrar na minha mentoria é a questão financeira. E aí você começa a isolar. De repente, ela fala para mim: não, Amanda, não é nem isso. É que eu vou viajar esse mês e eu não vou ter tempo de aplicar. Então, não é financeiro. Não é porque ela não quer. É porque ela vai viajar. Então, a gente consegue identificar a real objeção. E aí, essa reunião de direcionamento, né, essa MD, mentoria de direcionamento, é onde eu pego
essas conversões e eu quebro essas objeções. Então, aqui a gente já começa a treinar um time de vendas, se você tiver pessoas no teu negócio, se não é você que vai fazer. Então, as minhas mentorias até hoje, eu converto todas elas. Eu tenho closers? Tenho, mas eu gosto de atender, de fazer os fechamentos. E aí a gente vai trabalhar com formas de pagamento. Às vezes o teu cliente só não fechou com você porque o valor à vista não ficou confortável. E como é que você apresentou para ele? Você apresentou com formas de pagamento? Então é importante também ter as formas de pagamento. E o conteúdo de valor. Então é onde eu mostro sempre ali que realmente o meu acompanhamento, ele tem valor agregado e a pessoa vai ter muito mais transformação do que custo, de que é um investimento para ela. E aí, quais são os próximos passos, né? Que eu tenho aqui de sugestão para vocês. Primeiro, eu quero saber se tem alguma dúvida, se vocês conseguiram pegar aqui o passo a passo. Parece bem simples, né? Mas cada etapa dessa, ela demanda uma energia sua de você definir cada passo. Então, por exemplo, quando eu vou definir a minha mentoria, que eu vou definir formas de pagamento, qual é o valor da minha mentoria, qual é o nome da minha mentoria, a gente precisa pensar com muito carinho, porque uma vez que você valida o teu método e a tua mentoria, você precisa entregar aquilo que você promete. Então, quando eu vou para a pesquisa de leads, se eu não tiver meu público definido, eu não vou trazer pessoas qualificadas. Então, cada passo desse aqui da mentoria, ele requer aí bastante conhecimento de vocês, tá? E aí eu quero saber, se vocês tiverem qualquer dúvida em algum desses passos, pode levantar a mão, pode abrir aí no chat que a gente conversa, tá? Vou beber uma aguinha que tem delay. Ficou claro até agora todos os passos aí da mentoria? Nenhuma dúvida? Ah, maravilha. Mas eu vou, depois vocês terão acesso, né? Ela ao vivo aqui é somente agora, mas quem não pôde assistir, a gente vai ter um material aí para o pessoal assistir. O último que eu falei foi o da conversão e quebra de objeção. Acho que foi, né? Só comenta se é esse, que aí eu repasso ele, Ed. É o quinto passo. É, sim, já pagou tudo e custou engrenar de novo. Tá, então vamos lá. Então, o quinto passo é onde você vai quebrar as objeções dentro da reunião. Então, agendei a reunião com o cliente, com o potencial cliente, e aí ele começa a trazer aqui as objeções. E o que eu falei, Angie, é o que eu sempre trago para vocês em aula, que é o seguinte: o primeiro não do cliente é mentira. É aquela voltinha do shopping, lembra? Você vai lá, entra na loja, e o atendente vem e fala assim: Você quer minha ajuda? Precisa de alguma ajuda? Primeira coisa que você vai falar é não, obrigada. Mesmo que depois de 5 minutos você chame esse atendente. Então, essa voltinha no shopping é onde a gente vai quebrar essas objeções dos clientes, tá? Então, é onde eu vou treinar um time de vendas para fazer essas reuniões também. Eu vou trazer formas de pagamento, porque às vezes o cliente só não fechou com você porque não coube no orçamento dele. E aí você tem que ter opções. Parcelado, uma entrada e o restante parcelado. E aqui eu trago valor, é onde eu vou agregar muito valor para que ele entenda que o meu serviço, a minha solução, resolve o problema dele. E aí eu quero convidar vocês agora para os próximos passos. Então, uma vez que vocês conheceram, talvez tem pessoas aqui que ainda não são mentoras, esses são os passos básicos, mas existe todo um acompanhamento que eu faço com as minhas alunas no Master Zaga. Então, lá dentro tem um plano estruturado para vocês, onde vocês vão de fato montar a mentoria, vai escalar e vai vender em alto ticket. O que que é alto ticket? Eu ensino vocês a venderem um plano de vocês a partir de R$ 2.500, no mínimo, tá? Você vai cobrar de R$ 2.500 a R$ 5.000, dependendo do negócio de vocês e do tipo de conteúdo que você vai entregar e da transformação que você vai entregar para o seu cliente. Vejam, o cliente compra a transformação que você gera. Ele não compra a gente, ele não compra você, ele compra o teu método e a transformação que você gera. Então, se você provar que você vai mudar a vida desse cliente de forma tangível, ele paga pelo teu acompanhamento. Então, eu não sei se vocês atendem com 10 encontros, 5 encontros, mas se você conseguir provar que dentro do teu método existe uma transformação tangível, é mais fácil que o cliente compre de você. Mas isso tudo eu ensino vocês, eu ajudo vocês. E aí você começa a ser referência no mercado, nesse segmento, as pessoas começam a te procurar, você começa a ser reconhecido como mentor. Então, hoje, às vezes eu entro em uma live, estou em algum lugar que tem pessoas que me conhecem, elas já falam, Amanda, olha aí a mentora de mentores, né? Então, o pessoal já começa a te ver como referência. E você começa a gerar as suas primeiras vendas, tá? O plano é que em 3 semanas você já tenha tudo isso estruturado. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Então, semana 1, definir. Semana 2, oferta direta e um funil de vendas. Eu uso 4 funis.
E eu ensino para vocês eles todos, mas a gente começa com o mais simples. E semana 3, follow-up e vendas de novo. Então, a intenção é que em um mês você já venda pelo menos a primeira mentoria acima de R$ 2.500. E esse é o seu objetivo? Então, eu quero saber de vocês aqui, se o objetivo de vocês que estão aqui, que entraram, coloquem no chat, se vocês têm esse objetivo de criar a mentoria de vocês, o programa de acompanhamento, a consultoria de vocês e cobrar acima de R$ 2.500. Algum de vocês tem esse desejo? Comenta aqui para mim, por favor, só para eu saber se é isso que vocês querem. E aí eu vou mandar para vocês um bônus, tá? Para quem ficou aqui comigo até agora. Deixa eu ver os comentários. Coloquem aqui, gente, no chat. Não é isso que vocês querem? Então, fazer a mentoria de vocês, escalar e começar a faturar em high ticket? Maravilha. Ah, fechado. Mirelle e Angie falaram que sim. Então, eu vou deixar para vocês aqui um formulário no chat, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma implementação dos primeiros passos para a sua mentoria de sucesso e quebrar a barreira de entrada que você encontra hoje. Mesmo que você ainda não tenha, se você não tiver a mentoria, mas você já tem um conhecimento. Exemplo, vou dar exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que ela é consultora financeira e ela não tinha planos de fazer mentoria high ticket, mas ela já dava as consultorias financeiras dela. E eu falei, por que você não faz uma mentoria high ticket? E nós estamos implementando um processo com ela. Assim como eu tenho advogadas também que querem ser mentoras. Então, independente do teu nicho de atuação, se você tem um conhecimento que pode ajudar outros profissionais, de preferência, ou outras pessoas, você consegue implementar uma mentoria e um plano de acompanhamento. É gratuito, mas somente para quem está comprometido em crescer e agir para fazer os seus primeiros 10K em 30 dias. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? E aí, as primeiras pessoas, vamos colocar as primeiras 5, estamos em 10. A gente vai mandar nos grupos também. Então, as primeiras 5 que preencherem o forms, já abrem o forms, vai preenchendo, vocês vão ter o meu olhar para o negócio de vocês, para fazer essa implementação dos primeiros passos. Amanda, quanto que custa isso? 0,800. Para quem esteve aqui nessa aula inaugural, vocês não vão pagar nada e a gente vai fazer o plano de implementação, tá? Depois, possivelmente, esse workshop será pago e também o plano de implementação. Mas nesse momento é presente. Então, preencham o forms, tá? E se quiserem falar com a pessoa que te convidou, com a Carol, ou me chamar no WhatsApp, já chama também para que a gente agilize e já agende a reunião de vocês e que vocês, essa semana, já tenham um planejamento de como vocês vão vender as mentorias de vocês. E aí eu quero saber no chat, quem gostou da aula aqui, coloquem aqui para mim, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês. Para quem já trabalha com mentorias também, tem alguém aqui que já trabalha? Mirelle já trabalha com mentorias? Coloca aqui, esclareceu, foi legal, gostou? Se quiser abrir a microfone, pode também, tá, gente? Se quiser falar 5 minutinhos aí, a gente tem um tempinho. Ou tirar alguma dúvida. Maravilha. Perfeito. Então, me fez pensar na hipótese, né? Cássia é maravilhosa. Cássia, ela já tem aí uma bagagem incrível, tanto na parte de empreender, né, Cássia? Quanto também de várias outras áreas. Então, é isso. A gente começa aí a pensar em como que a gente empacota o nosso conhecimento, como que a gente faz para empacotar isso e transformar em um método. E na medida que você valida, tendo pessoas que fazem e dá certo, você vai começar a ser reconhecida e muito bem paga para isso. Então, eu falo que o mentor ele sempre tem que ter muita transparência, idoneidade, gostar do que faz, gostar de transformar a vida das pessoas. Não é nada fácil, mas é simples. Então, às vezes, as pessoas inventam tanta coisa e não precisa de tudo isso. É você saber quem você quer atender, como que você quer transformar a vida dessa pessoa e começar a falar com as pessoas sobre isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Já está sendo gravada. Sabrina, é uma pena que demorei para conseguir entrar. Ok. Se você tiver 2 horas no seu domingo e 40 minutos por dia, você consegue começar a implementação, tá, Sabrina? Então, se você quiser, depois acho que a Sá até já conversou comigo, mas preencha o formulário para quem não preencheu e a gente faz o plano de implementação para que vocês já comecem aí o ano. Todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval, mas eu, por exemplo, já estou fechando várias mentorias aqui, várias novas alunas. Então, para mim, o ano começou em dezembro, em novembro, onde eu comecei a planejar, e esse ano, com certeza, vai ser um ano de muita colheita e ainda dá tempo. Mesmo para quem ainda não pensou, não começou, vocês conseguem
criar a mentoria de vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Depois eu mando nos grupos, para quem não teve acesso, o link da gravação. Mas aí, gratuitamente, só para vocês que estiveram aqui. Muito obrigada, uma boa noite. Eu desejo muito sucesso para vocês. E preencham, tá? O formulário. Quem não pegou aí, pega no chat e não deixa de preencher. Um beijo.